Hoje você vai entender que a fé tem poder para mover montanhas, mas a fé, ela é movida através da oração. É isso que nós vamos ver hoje em Atos, capítulo 12. Vamos pedir a direção de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, que tenhamos a fé que essa igreja, a primitiva, teve, que venhamos ter ela nos dias de hoje, para mover a tua mão e ver o sobrenatural. Por isso, nos revela a tua palavra. Amém. No versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Quer dizer, aqui estava já se cumprindo uma das palavras que os próprios Senhor Jesus havia dito, né? Que eles iriam morrer. Tiago foi o primeiro, morreu a espada. E vendo, no 3, que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. Esse dia dos ázimos, próximo da Páscoa. No 4. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, quer dizer, esse quaterno, eu não lembro agora a quantidade de soldados, mas eu sei que eram muitos. Então, estava ali a prisão, guardando a ele, até porque eles tinham medo da represália, daqueles que serviam e seguiam a essa igreja, e lá tentar resgatar a Pedro. Então, eles se guardaram, né? Tentando impedir que isso pudesse acontecer. Mas o que eles não podem impedir é a ação de Deus, é a manifestação de Deus, porque a igreja, ela não entrou em desespero. A igreja não acabou porque Pedro foi preso. Pelo contrário, fazia contínua oração. Quer dizer, eles estavam ali orando, determinando que houvesse uma mudança. A oração, ela tem esse poder de manifestar a fé que move a montanha. Olha o 6. E quando Herodes estava para comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhes mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quer dizer, foi tão maravilhoso o que estava acontecendo, que ele falou assim, só pode ser uma visão. Imagine, tinha 2 soldados, um do lado, outro do outro, na porta, quer dizer, guardando, protegendo, para que ninguém entrasse, roubasse, tirasse ele de lá. Às vezes você fica julgando que o seu problema não tem quem te ajude, não há solução, o meu familiar que não muda, o meu quadro é difícil, mas aqui também Pedro estava sendo guardado. Imagine, vamos imaginar, né? Eu quero lá salvar Pedro, eu quero tirar Pedro daquela situação, porque o objetivo deles era matar Pedro depois da Páscoa. Então, imagine, não, eu preciso lá tirar ele, o que eu vou fazer? Então, quando eu olho, eu falo, não, é impossível, olha quantos guardas, tem 2 do lado dele, não dá. Mas a mão de Deus, ela é movida pela nossa oração. Você orando a Deus é mais forte do que tentando fazer alguma coisa com a sua força. Você é mais forte orando do que falando com as pessoas. Você é mais forte orando do que tentando mostrar que você tem razão. Então, olha só o que aconteceu. No 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Sabe o que eu vejo também? A oração da igreja, das pessoas e de todos ali reunidos naquela fé, levou com que Deus enviasse um anjo para libertar Pedro também daquela prisão. Esse anjo veio da parte de Deus. Assim como você ora, pede, determina
Deus envia o seu anjo para libertar, para livrar você, para abrir as portas. Às vezes vem uma resposta da onde você menos esperava, de uma pessoa que você não esperava nada dela, e vem aquela resposta daquela pessoa. Às vezes alguém que olha para você e fala assim, olha, eu gostei de você, quero chamar, vem trabalhar comigo. E você naquele momento precisava de um emprego, estava necessitado. Então, Deus envia os seus anjos. O Bispo Macedo escreve assim: sobreveio o anjo do Senhor. Pedro seria morto logo após a Páscoa, que aconteceria uma semana depois da sua prisão. Mas em resposta às orações da igreja, Deus interveio e o libertou da prisão por intermédio de um anjo. A perseverança na oração fez as portas se abrirem e as correntes se despedaçarem. Às vezes surgem situações em que somos cercados pelo inferno, pelas tramas diabólicas e por aqueles que querem a nossa destruição, mas não há quem possa tocar nos que pertencem a Deus, pois até os fios de cabelo de sua cabeça estão contados. A referência está em Mateus 10:30. E agora continuando no 11 diz, e Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava, porque a atitude deles estava agradando aqueles que perseguiam a igreja do Senhor Jesus. No 12, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era e diziam, é o seu anjo. E nem eles acreditavam que Pedro estava livre. Era tão impossível aquilo acontecer. No 16, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Aqueles que guardavam Pedro não sabiam nem o que aconteceu. No 19, e quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judeia para Cesareia ficou ali. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez um discurso, e o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho, expirou. O Bispo Macedo diz assim, vestido trajes reais, Herodes discursou em uma festa em homenagem a César. Segundo os historiadores, a sua roupa era toda feita de prata, de forma que provocava um brilho muito intenso. Quando os raios de sol refletiam nela, foi o suficiente para que o povo o exaltasse, dizendo, voz de Deus e não de homem. Muito orgulhoso e vaidoso com as palavras dos bajuladores, ele não os repreendeu, mas aceitou receber a glória que pertence somente a Deus. No mesmo instante, ele foi atingido pelo anjo do Senhor e morreu comido por bicho, isto é, por vermes, que devoraram as suas entranhas. O diabo sabe o quanto o ser humano é vaidoso e o quanto gosta de receber elogios. Por isso, quando um servo de Deus recebe alguma palavra de agradecimento ou louvor, deve transferir imediatamente a glória ao seu Senhor. Afinal, nem o próprio Senhor Jesus, quando aqui esteve em condição humana, aceitou ou buscou a glória dos homens. Tampouco os seus discípulos buscaram. E é verdade,
Aquele jovem rico, quando chegou diante do Senhor Jesus, falou assim, bom mestre. E ele falou assim, não, bom é um só, é Deus. Quer dizer, ele transferiu a glória que foi dada para ele para Deus. Assim é você. Às vezes você gosta muito de um pastor. Ai, aquele pastor, e você fala, pastor, gosto do Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é ungido. Ai, a palavra. Você está fazendo errado. E eu no seu lugar não faria nada disso. Ore por ele. Peça a Deus pelo seu pastor. A sua oração, como a oração da igreja por Pedro, fez com que Deus livrasse Pedro. A sua oração pelo seu pastor pode livrar ele de muitos laços do mal, sabia? Então, faça orações contínuas pelo seu pastor. Não precisa elogiá-lo. Sabe por quê? Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus e mais nada. Enquanto Deus estiver nos usando, muito bem. Se eu cair, se eu fizer algo de errado, eu vou deixar de ser esse instrumento de Deus para o uso do ganho de almas e ele vai usar o outro no meu lugar. Nós não somos nada, minha amiga, meu amigo. Eu sou tão falho, tão pecador como você é. Nós necessitamos, carecemos, acima de tudo, de salvação. Jesus, sim, merece toda a honra e toda a glória, sabe por quê? Porque foi Ele que morreu por nós naquela cruz. Foi Ele que derramou o seu sangue precioso para nos comprar das mãos da morte, nos resgatou da morte para a vida. E Ele, sim, merece todo o louvor e toda a honra. E aí, diz o 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Aí o bispo Macedo conclui dizendo assim, a palavra de Deus crescia. Diante das perseguições, a igreja não se intimidava. Pelo contrário, tomada pelo Espírito Santo, era encorajada a prosseguir na missão de propagar a salvação no Senhor Jesus pelos 4 cantos do mundo. Isso mostra que ninguém é capaz de deter ou impedir que a palavra do Altíssimo se cumpra. E é verdade. Tantos anos já se passaram, imperadores, reis, monarquias, ditaduras, tanta coisa surgiu na humanidade ao longo dos anos, nenhuma delas foi capaz de impedir que a Bíblia, a palavra de Deus, ela chegasse até nós. Hoje muito mais se propaga a palavra de Deus, por exemplo, nessa leitura que nós estamos fazendo, né? Eu acredito que muitas pessoas vão ser alcançadas por esse vídeo. Se eu conseguir ajudar uma pessoa a encontrar o caminho da salvação, todo o trabalho que eu tenho para gravar e editar já foi pago, já resolveu, eu já sou feliz. Por isso, minha amiga, meu amigo, vamos espalhar a palavra do Senhor Jesus com um objetivo. Quanto mais rápido a gente espalhar a palavra do Senhor Jesus, mais rápido o nosso Senhor volta. Deus é contigo. Fique com Jesus.